Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui nessa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre espiritualidade, sobre o espiritismo, sobre tudo que envolve processos de conscientização, desobsessão, espiritualidade, apometria, música, evangelho, que você possa navegar por esse canal que tem bastante conteúdo. Deixa o seu like, o seu comentário, que é muito importante. Curta e compartilhe. A Casa dos Tarefeiros está localizada lá na Rua Barão de Penedo 182. E se você quiser informações, dá uma ligadinha lá nos telefones que estão no canal. E a gente repete aqui, é o 2606-6220 ou 2605-6865, e as atendentes vão te auxiliar, explicar sobre os horários, os dias, os tratamentos que a casa oferece. É um prazer ter você aqui. A gente pede licença a você, ao mentor do teu lar, para que nós possamos adentrar com o nosso bate-papo do sábado de manhã na sua casa. Convidando ao nosso Mestre Jesus, a toda a fraternidade do bem, do amor, ao plano espiritual maior, ao doutor Antônio, que é o dirigente espiritual da Casa dos Tarefeiros, para que nesse circuito de luz nós possamos estar protegidos, amparados, intuídos e acessar níveis mais altos de conscientização. É nessa certeza que nós vamos dando início ao nosso bate-papo de todos os sábados, graças a Deus. Bom, e hoje vamos falar um pouquinho sobre as lições que a vida oferece, ou as oportunidades que a vida oferece, né? Se você, assim como eu, tem alguns anos aí por essa trajetória reencarnatória, você deve compreender ou saber que nem tudo é do jeito que a gente quer, né? E muitas das vezes a vida nos apresenta uma série de adversidades ou de situações que muitas vezes na nossa pequenez a gente não compreende, ou até se revolta, ou até se rebela contra Deus, contra o plano espiritual, por pura ignorância, como dizem os espíritos, não é? Por quê? Se a gente pega a existência humana, e nós sabemos que estamos num processo de evolução e de aprendizado, é fato que muitas vezes teremos que aprender lições que nos são difíceis, né? E que muitas vezes não queremos aprender, ou estamos preguiçosos ou mal acostumados. Porém, a vida ela vai sempre nos ofertar oportunidades de crescimento, né? Então, se a reencarnação ou a evolução é um aprendizado contínuo, muitas vezes a vida está ensinando lições nas situações mais desafiadoras, né? Para enfrentar os obstáculos, para poder descobrirmos em nós novas habilidades, perspectivas, valores e moldar a nossa existência de uma forma cada vez melhor. Quem nunca passou por uma situação que parecia ser impossível, né? De tão desafiadora, que você entra em desespero, e nos momentos mais caóticos, vamos dizer assim, você tem as melhores ideias, melhores soluções, se supera e se sai da situação, na maioria das vezes, muito melhor do que você era antes, né? Vou falar que com todo mundo acontece isso da mesma forma. Não, mas muitas vezes é aquela coisa, não sabemos ou não queremos lidar com a situação. Porque, de acordo com os espíritos e toda a literatura, cada situação adversa que chega para nós num determinado momento significa que nós temos condições de lidar com ela, né? Ou estamos preparados. O problema é que o plano espiritual ele não interfere no nosso livre-arbítrio.
e muitas vezes nós não queremos, não nos conhecemos, não confiamos em nós, nem no plano espiritual, porque às vezes é muito mais fácil jogar a bola para o outro e falar assim: ai, Deus não me ajuda, Deus não quis, Deus está contra mim, o plano espiritual não me quer, ninguém me ama, ninguém me quer. Aquelas coisas que você, assim como eu, já sabe. Mas a grande verdade é que esses processos, né? E eu não presta atenção que eu não estou falando só dos processos desafiadores, né? Ou que as pessoas se transformaram em situações traumáticas ou depressivas e estagnatórias. Não. A vida é feita de momentos muito bons que você deve aproveitar, ganhar fôlego, se refazer, a, intuir e aprender e tirar o melhor proveito e distribuir essa alegria para com o teu próximo, mas para quando você também chegar nos momentos mais desafiadores, você também saiba lidar com a mesma fé, com a mesma força, com a mesma inteligência emocional, racional e espiritual nesses momentos. Por quê? Se somos. Porque pensa comigo, será que a gente só é bom quando as coisas estão boas? Que bondade que é essa? Você só é espiritual quando está tudo indo bem, ou quando Deus só lembra de você quando está tudo bem. Quando não está, não lembra. Na verdade, Deus não abandona ninguém, ele nem está dando teste para ninguém, né? O que acontece é que muitas vezes, se deixar, a gente para, né? Íamos continuar escravizando pessoas, ia continuar julgando as pessoas, iam continuar discriminando as pessoas e assim por diante. Muitas vezes o planeta, a gente fala numa questão muitas vezes individual, mas isso acontece muitas vezes num âmbito muito maior, num país, num estado, num continente, para que as pessoas possam se rever conceitos para que elas tenham problemas, conscientização sobre gratidão, sobre aceitação, sobre resiliência, sobre como lidar com autoconhecimento, como abraçar essas experiências que a vida oferece, tanto as positivas quanto as negativas, e ver no desafio uma oportunidade de crescimento, de transformação e de evolução. Porque senão, muitas vezes a gente para no tempo, né? Quem nunca se viu de uma forma um pouquinho mais inteligente, por exemplo, na minha época era assim, eu detestava tabuada. Detestava. Então, mas tinha que aprender. E foram horas e horas e horas tentando aprender. Hoje eu sei e eu me sinto muito orgulhoso do tempo que foi dedicado àquilo, porque eu sei lidar com os números, não só nos casos mais simples da tabuada, mas nas equações mais que requerem maior atenção de numéricas ou matemáticas. Então, e isso eu estou dando um exemplo bem bobinho, mas tudo na vida passa por esse processo. Você já deve ter escutado, eu vou passar para o Carlos, diversos processos que ocorrem até na natureza. Então, se você fala assim, a uva precisa de um processo de esmagar, de passar por uma pressão muito forte, para que posteriormente venha a se tornar vinho. O caso que é muito popular nas palestras que as pessoas contam, do grão de areia que entra na concha, lá na ostra, incomoda e faz com que ela tenha diversas situações, reações químicas e que se feche até que aquilo venha a se formar uma pérola, ou a história do diamante, ou a história da própria largata que se transforma em borboleta para evoluir, passa por um processo. E por que nós, seres humanos, não?
se nós somos seres em constante evolução. O problema, e a gente já falou algumas vezes, e diversos filósofos falam isso, não é o que a vida faz com você, mas é o que você faz com o que a vida faz com você. O que você está fazendo? Né? Você pega o desafio da vida, se desafia e cresce, busca, corre atrás, ou você senta e fica chorando, né? Fica esperando cair do céu, ou acha que Deus e o plano espiritual é um eterno empregado seu que é obrigado a resolver os seus problemas, né? É obrigado a fazer por você. Eu acho que a gente já está no nível de ter um pouquinho de consciência, de entender que Deus e o plano espiritual, eles nos auxiliam sim, mas eles não haveria mérito na nossa evolução se eles fizessem por nós tudo, né? Ah, então eu não sei lidar com o próximo. Ah, plano espiritual, some com ele do meu caminho. É mais fácil assim, né? Ou será que a pessoa ela não está no seu caminho mostrando exatamente algo que você precisa trabalhar em você? Na maioria das vezes é isso. Presta atenção, né? Bom, eu vou passar para o meu amigo Carlos para ele falar dos desafios reencarnatórios, falar como que ele passa sobre a pressão. Ele que é um bom entendedor da maceração da uva. Vamos lá, Carlão? Bom dia, Fábio. Bom dia, Maurício, Ronaldo, pessoal que está nos assistindo. Eu estava me sentindo aqui alvinha, né? Não só a uva, eu acho que é interessante essa comparação, né? Que tem todo o processo de esmagamento da uva, da maceração, como acontece com a oliva, no azeite, como acontece com as ervas, né? Se a gente lembrar dos nossos irmãos xamãs, curandeiros, fazendo a maceração das ervas, extraindo. É estranho, porque muitas vezes a gente fala extraindo o que elas têm de melhor. Mas chupar uma uva sem ela ser transformada em vinho também é bom, né? Muitas vezes comer uma erva também é bom, sem ela sofrer o processo de maceração. Azeitona é gostoso, eu prefiro azeite, mas azeitona é bom também. Porém, eu acho que é interessante a gente entender o quanto a gente se sente quando estamos encarnados e a vida nos coloca os desafios do crescimento e do aprendizado, que não adianta, né, pessoal? Nós já falamos antes. Todo mundo gostaria de evoluir deitado numa nuvenzinha ou numa rede. Mas não rola, não adianta. É na falta disso, é na falta de amor, é na falta de caridade, é na falta que a gente dá grandes saltos. Infelizmente, ainda é. Eu acho que vai chegar o dia, e quando eu olho para mim, não parece que ele está tão próximo, que a gente vai conseguir aprender isso de uma forma mais branda, mais suave, sem precisar ser pressionado, sem precisar para se transformar num cristal, ter pressões enormes debaixo da terra, como você falou, né? Mas nós ainda precisamos dessa pressão. E muitas vezes a nossa alma se sente assim, espremidinha, né? Olha para um lado, tragédia, olha para o outro, a conta, o saldo bancário, desce para ver alguma coisa, tem um boleto na caixa de correio, e aí vai, né? E a gente precisa ficar se esquivando de tudo isso e aprendendo. Se a gente fizer outra aliteração, quando a gente é criança e começa a crescer, dói o joelho, dói as pernas, né? É a dor do crescimento. Pô, podemos crescer sem ela? Podemos. Conseguimos? Eu ainda não consigo. Né? Outro dia, na palestra de quarta-feira, eu falei, cara, eu não preciso, como você fala bem, a gente fala sempre, Deus não castiga ninguém. Mas será que eu consigo entender mesmo a dor que eu causei sem sentir essa dor? Se eu conseguir, Deus não quer dor, Deus não quer castigo, Deus não coloca desafios. Inclusive, quem coloca somos nós, quando estamos lá na feira da encarnação e fala: não, pode deixar que agora eu estou joinha. Aí, na primeira vez que você encontra com a pessoa que você diz que está joinha, você quer voar no pescoço dela. Né? E aí não adianta, assim. E aí esses processos, eles passam por coisas que não são difíceis. Resignação, aceitação. E aceitação, pessoal, eu repito, às vezes que a gente fala aqui, aceitar alguma coisa não é se acomodar com ela. Aceitar alguma coisa é você parar
entender o que aconteceu, se você vê que você errou, não repetir esse erro, e você sofrer a consequência daquilo. Mas não querer sair daquilo. Não querer sair daquilo é outra coisa. É comodidade, é preguiça, pode inventar o adjetivo que você quiser. Aceitar alguma coisa é entender ela e não fazê-la mais. E aceitar que ela te gerou um sofrimento. Isso é aceitação, não é concordar, não é gostar. Ah, não, porque nessa vida você vai ter que ter um câncer para aprender. Cara, você nunca vai gostar de sofrer com uma doença. E não deve gostar de sofrer. Você vai, né, então passa alguém no tarefeiros e, não, é karma. Tá bom, é karma e eu não vou fazer nada. Não vou no médico, eu não vou tomar remédio, eu vou sofrer de dor. Não tem sentido. A questão toda é que o remédio normalmente é aprender. E quando a gente não aprende, vem de novo e vem de novo, e vem de novo. Então, esses processos de enfrentamento, e são enfrentamento de quê? Porque muita gente, a gente acha que está enfrentando o outro, a situação, o coleguinha, mas o enfrentamento é de si próprio, é do que você não conseguiu fazer antes e não está conseguindo fazer de novo, né? Então, mas é difícil, não é fácil, né? Voltando para a uva ou para o azeite, todo mundo queria ter o azeite, a uva sem precisar esmagar o vinho, sem precisar esmagar a uva, sem precisar esmagar a azeitona, mas não tem. Talvez com a evolução que a gente tem, hoje você já tem tudo sintético, daqui a pouco vão criar vinho sem tuva, né? Só gosto de vinho. Azeite que não veio da azeitona, sei lá, né? Eu prefiro ainda o termo espanhol de oliva ou de qualquer coisa, né? Só a gente fala azeite, né? Acho que não tem. Não sei se espanhol tem, acho que não. Normalmente é olive oil, né? Outra eles usam oliva, né? Que é a coisa, mas isso é besteira. Então, a gente quer, mas será que a gente consegue? Sem apertar, sem sofrer, sem esse desespero, sem se revoltar? É difícil. E aí tem as saídas. As saídas, quando elas estão longe, elas vão para uma casa espiritual, seja dos tarefeiros, seja da religião que você tiver, seja da doutrina que você tiver. O Fabinho falou dos filósofos, né? Você precisa se apegar em algo mais. E é aí que a coisa. Não é que ela pega, mas é aí que você começa a encontrar saídas, porque na matéria se esgota isso, né? Mas eu não vou me esticar mais, como sempre, olha lá, ele já sorriu, ele já percebeu que as grandes saídas vão para ele, olha lá, ele tem a saída de tudo, de quase tudo, né, meu amigo Ronaldo? Muito bom, Carlos. Bom dia a todos, Carlos, Fábio e Maurício, né? As próximas edições aqui, pessoal, vocês vão ver que eu vou ser o último a falar, né? Vou tentar sair da mira do Carlos, né? Mas é brincadeira, adoro quando o Carlos dá as passagens para nós, né? O tema, então, bom dia a todos, já falei, né? Obviamente. O tema aqui nos traz algumas reflexões que vocês falaram tão bem, tanto o Carlos como o Fábio, né? Algumas coisas que me veem em mente, obviamente, vocês já disseram, mas falando um pouquinho do plano espiritual, né, para a gente perceber, primeiro que nós estamos fadados, ou seja, o nosso espírito, na verdade, ele quer evoluir, ele tem que evoluir por si só, né? Por mais o Carlos acabou de falar aqui agora, se pudesse se sentar numa nuvem, né, esperar evolução, mas nós não queremos isso, né? Nós mesmos não queremos, né? Se alguém a gente quer o nosso descanso, óbvio, né? É necessário, é proveitoso, mas tem um momento que você fala, não, pera um pouquinho, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso ir atrás, eu preciso produzir, eu preciso planejar, eu preciso participar, né? Então, essa questão da evolução, ela já está nata, né? Ela já pertence ao nosso espírito, né? Nós vivenciamos isso, nós queremos isso. E o plano espiritual aqui nessa situação, né? Então, tem o nosso desejo, a nossa vontade, o que nós mesmos construímos, né? Aquilo que nós, com a nossa força, com a nossa boa vontade, com o nosso querer. E o plano espiritual ele vai trazer algumas coisas a mais para que a gente complete o que falta. É como se fosse um pai, né? Vou usar o termo do pai, talvez, que vai ali nos auxiliando, o que a gente precisa, o que está faltando, né? Um professor, né? Que a gente está tentando chegar no final da equação. O Fábio falou da equação, né? Eu fiz matemática, fiquei imaginando aqui que eu vou dar tabuada. Né? E é interessante isso, né? Porque você vê esse progresso, essa evolução. Então é como se a gente caminhasse
né, com as nossas próprias pernas, falou-se do livre-arbítrio, que também é verdade, mas em algum momento a gente precisa desse empurrãozinho, desse esforço, dessa necessidade, né? Você vê, muitas vezes nós somos muito materialistas na nossa vida, né? A gente vai e investe tudo no material. Preciso ter um bom trabalho, preciso de um bom emprego, preciso ganhar bem, preciso ter um carro, preciso ter uma casa. E é um momento, às vezes, que a gente precisa, né? A gente precisa do conforto para dar para a nossa família, para dar as condições, para pagar um plano de saúde. Às vezes eu falo, né? Não é conforto, mas a gente precisa trabalhar mais, às vezes, simplesmente pagar um plano de saúde. Então, a gente às vezes tem que trabalhar o material e depois, em alguma forma, o próprio plano espiritual nos traz alguma coisa que a gente vai buscar o outro lado espiritual. Né? A doença às vezes nos faz isso, né? Nos traz a lembrarmos que nós temos a fragilidade, a cuidar de um próximo, né? Às vezes tem alguém na família que tem um problema de saúde, que a gente vai lá e trata, né? Aí tudo que é material fica para o segundo, terceiro plano, né? Não vou trabalhar hoje, não vou fazer hoje, então porque eu quero cuidar, quero trabalhar. E o plano espiritual vai nos dando esses caminhos, né? Nós estamos agora num momento bastante crítico, né? Uma situação que o nosso país está passando, lá no Sul, obviamente, né? Que traz o quê para nós, né? Nós sabemos das catástrofes, né? As grandes catástrofes, guerras, tempestades, pandemias, né? Tivemos uma catástrofe foi generalizada, né? O Fábio até falou, as localidades, mas tivemos no planeta uma catástrofe enorme, né? Que uma situação que foi a pandemia. E trouxe, e ensinou, e mostrou, e conscientizou, né? Lógico, é um aprendizado, não é mas ele traz, ele muda, nós não percebemos, mas mudamos. Nós não somos iguais ao que nós éramos antes de 2020, né? Com certeza, nós mudamos nossos pensamentos, a forma de agir, as crianças hoje nas escolas, né? Essa geração que está vindo, se vira e mexe e fala, ó, o aprendizado hoje mudou, a criança está vivenciando, nós estamos vivenciando o home office, né? Talvez essa semana aqui vários de nós ficamos em home office, coisa que jamais fazíamos, né? Então, não, é todo dia aquele horário. Então, as mudanças do plano espiritual traz para nós para que a gente possa aprender. Falamos das catástrofes que são os coletivos, né? O plano espiritual às vezes trabalha aquela região, aquela situação, né? Você vê agora o Brasil, né? Por mais que seja lá no Rio Grande do Sul, lógico, está mais concentrada, mas todos nós sentimos. E a catástrofe individual, sabe? A catástrofe que eu estou vivenciando, a minha dificuldade, o meu problema, que às vezes nem a minha família sabe. Muitas vezes nós temos um problema interno nosso, né? Seja de saúde, seja mental. Hoje nós temos as ansiedades, todas as crises, né? Todas que a pessoa sofre por si só, sozinha, no seu mundo, né? Mas esse burilamento, de alguma forma, está transformando ela, está mudando ela, né? Essa depressão ela vai passar, tudo vai passar, na verdade, né? Tudo, a pandemia passou, as guerras vão passar, outras virão, outra situação, e nós vamos aqui aprendendo, evoluindo, crescendo, ora com a nossa força, ora com a nossa vontade, ora o plano espiritual trabalhando por nós. Então, para que eu não me alongue muito mais, eu lembro, o Carlos, aqui, né, que você me passou a bola, principalmente das pessoas que trabalhavam comigo, né? Tinha épocas que eu fazia gestão de pessoas e eu, às vezes, tinha que fazer as entregas, tinha que fazer os resultados, a gente puxava as pessoas, né? Sabe, vamos fazer, vamos entregar. No primeiro momento, parece que as pessoas não querem, mas as pessoas querem querem fazer mais, querem produzir mais, querem ter mais motivos na vida, né? Se você deixa um funcionário fora, em algum momento ele vai questionar, ele fala, pô, mas eu não estou participando do grupo, né? Eu não estou participando da entrega. Então, nós queremos evoluir, nós queremos crescer, e nós vamos ter isso no nosso dia a dia. Então, é difícil, hein? Acho que o Fábio falou do conhecimento. Às vezes a gente não tem o conhecimento. Então a gente acha, por que veio isso para mim? Por que chegou esse problema? Por que chegou essa doença? Lá na frente você vai saber que você cresceu, que você evoluiu, que você está mais preparado para a vida. E nós fizemos uma poupança espiritual. O que é a poupança espiritual, né? No futuro, aqueles problemas que nós tivemos, nós vamos ter, porque nós sabemos lidar com ele e com certeza sair dele. E muitas vezes nós vamos estar do outro lado, ajudando e auxiliando. Em algum momento nós somos ajudados, né? Alguém nos auxiliou. Talvez hoje nós possamos, em algum momento, falar assim: não, hoje eu consigo ajudar, hoje eu consigo ser caridoso, hoje eu consigo ter a solidariedade, como nós estamos verificando aqui em muitos setores. Então, acredito que seja isso, Carlos, né, Maurício e Fábio, a questão de se provocar em nós, né, essa nossa necessidade espiritual de crescer e evoluir. E às vezes é como, né? Só para finalizar, pela dor, muitas vezes, né? A gente vê as pessoas que vão nos tarefeiros. Por que foram nos tarefeiros? Pela dor, na sua maioria. E as pessoas se transformam com essa doutrina, tem um ensinamento, né? E muda de vida. Eu não estou falando de religião, não, muda de vida, de pensamento, né? Que fala assim, muda de conscientização daquilo que realmente é a vida, o que ela realmente necessita.
Então, Maurício, agora tá contigo, meu amigo. Tá bom? Pessoal, muito Vamos. bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Fabinho. Bom dia às pessoas que estão aqui nos assistindo. Vocês sabem que esse negócio de ficar por último, eu brinquei com os meninos aqui no começo do nosso bate-papo. É aquela corrida de 4%. Fabinho sai em pique com um bastão, né? Entrega para o Carlos já pega aqui o bastão, sai correndo, passa para o Ronaldo. Eu só que o último tem que correr bastante para poder, né, de alguma forma, chegar primeiro, chegar bem rápido, né, ao final da nossa corrida, né? E aí, quando a gente fala correr bastante aqui, pelo menos procurar manter o nível da nossa conversa, né? Manter o nível da corrida. Eles correram bastante, eu vou ter que correr na mesma velocidade que eles. Seria fazendo uma similaridade, né? Então tem que manter o nível da qualidade. E não é fácil, os meninos ainda são fracos, não? Então, vamos lá. Assim, de tudo aquilo que nós conversamos aqui, tudo aquilo que vocês falaram, algumas coisas eu escrevi, tá? Uma delas, a gente não pode esquecer que nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, por estarmos no mundo de provas e expiações, sempre vai ter desafios. Obviamente, quando a gente passar para esse mundo de regeneração, que a gente está nessa curva de passagem, lógico que também vai ter desafios. Mas acredito eu que de formas bem diferentes do que a gente conhece hoje, do que a gente vivencia hoje. E aí, nesse nosso mundo de provas e expiações, nós temos o bem e o mal, né? Vamos chamar assim, né? Nós temos essas duas vertentes, e aí você tem a livre escolha, você vai escolher o que você quiser da sua vida. E aí eu separei uma série de coisas aqui interessantes. A primeira delas que eu coloquei aqui foi o seguinte: nós temos os infortúnios da vida. Esses infortúnios da vida podem ser de vidas atuais ou de vidas passadas. Por que que nós falamos de vidas passadas? Porque nós acreditamos na reencarnação, graças a Deus. E muitos dos infortúnios que às vezes nós passamos não são de vidas passadas, a maioria dessa vida corrente, agora, vigente. Por quê? Porque a gente às vezes é orgulhoso, a gente às vezes é imprudente com algumas situações, às vezes nós somos egoístas. Então, juntando toda essa situação que não é legal, a gente acaba colhendo frutos muito amargos. E o remédio acaba sendo bastante. Mas nós, às vezes, sofremos coisas, somos aí esmagados, como vocês falaram aí do vinho, como vocês falaram aí como é que chama? Eita, nós, que é o do azeite, né? E somos, assim, esmagados para poder tirar o nosso melhor. Ora, será que precisamos ser esmagados para tirar o nosso melhor? Eu sempre acredito que Deus nos criou para sermos felizes, não para sofrermos. Mas somos seres humanos e às vezes nós é que provocamos esses infortúnios, seja eles de vida passada ou de vida presente. Como vocês falaram, Deus não castiga ninguém. Nós somos criados para sermos felizes. E se nós formos caridosos, trabalharmos bastante a lei do amor e da caridade, nós não vamos sofrer, né? Por exemplo, como diz, né, no Evangelho, tem um trecho lá que fala do ódio, ele fala: quem ama é feliz. O amor te traz felicidade, não o ódio, e sim um amor. E aí tem um outro trecho do Evangelho que eu até separei aqui, que aí a gente coloca, né, que fala da porta estreita e da porta, né, larga. Aí ele coloca assim, eu vou ler só um pedacinho, né? Ele fala assim, ele fala da salvação, que é a porta estreita, porque o homem que quer transpô-la, né, que é, no caso, a porta estreita, significa o quê? Fazer grandes esforços sobre si mesmo, não é sobre o outro, não é olhar o que está no olho do outro, e sim o que está no seu, sobre si mesmo, para vencer as suas más tendências, né? Você se vence a si próprio. E poucos a isso se resignam, né? E aí fala, é o complemento da máxima, há muitos chamados os poucos escolhidos. E aí, vocês falaram de resignação. E aí eu coloco aqui, o que que seria uma resignação, né? Às vezes as pessoas se perguntam. E aí eu vi um conceito de resignação que eu achei muito interessante, eu vou colocar aqui para vocês. Imagina o seguinte, você, vamos supor que você é uma árvore, seja lá alguma coisa assim, quando vem a ventania, quando vem aquele vento, assim, por exemplo, o coqueiro ou o bambu-sol, ele vai, torce, torce, mas ele não quebra. E aí ele aprende, aí ele volta, aprendeu com aquela ventania, aprendeu com aquela situação adversa, mas ele voltou mais fortalecido. Agora, se você é duro, se você não quer mudar nem nada, vem aquela ventania, vem aquele vento, você pum, quebra, por mais grossa que seja a árvore. Então, quando falei de resignação, seria nisso, nesse sentido. E aí, sabe o que me veio na mente, quando vocês estavam falando do esmagamento da uva? E a uva tem um tempo certo de estar sendo esmagada, de estar sendo lá conservada para gerar um bom vinho. Se passar do tempo, vira o quê?
vinagre. E aí a gente fala, qual o tempo de cada pessoa? Aí cada pessoa sabe qual é o seu melhor tempo para tirar o seu melhor e para você, né, ser uma pessoa melhor. E aí eu coloco uma outra coisa aqui interessante, né? Nas reuniões de origens africanas, eles falam o seguinte, aí, comparando com a espiritualidade, comparando com o espiritismo, por exemplo, eles falam lá que você tem o plano espiritual. Lá eles chamam de Orum, né? Então, o Orum seria o plano espiritual. E quando você vem reencarnar no planeta Terra, eles chamam o seguinte, você vem para o Aire ou Aie, alguma coisa assim, não me lembro bem, que é o local da experiência, da troca de experiências. E aí vem o véu do esquecimento, como também o Espiritismo fala disso, e aí você tem o seu destino, que eles chamam de Odu. O que é o nosso destino? Aquilo que nós combinamos no plano espiritual, que nós vamos passar. E aí vocês até falaram, a pessoa, não, vou passar, agora eu vou ser melhor. E quando dá de encontro com a pessoa parece que esqueceu tudo, veio aquela bronca, aquela raiva e tudo mais, né? Então, a gente fala, né? Cada pessoa tem o seu destino, né? Cada pessoa sabe, tem aquilo que vai passar. Então, o ser humano, eu sempre falo isso na escola, nós crescemos, nós progredimos em função de uma necessidade. Se a gente pegar lá na pré-história, olha quantas coisas nós temos um planeta hoje super confortável, com muitas coisas boas, energia elétrica, luz, não passamos de peles. Então, hoje, nós evoluímos bastante, nós progredimos bastante. Evoluir, a gente está evoluindo um pouquinho, né? Mas progredimos bastante nesse sentido. Então, todo esse progresso vem em função do quê? De uma necessidade. E como vocês falaram, o Ronaldo colocou bem, o ser humano precisa disso, ele precisa de desafios, ele precisa de coisas para se desafiar, passar por necessidades e aí crescer e progredir. Então, esse esmagamento que vocês falam, eu também coloco esse paralelo, né, desse progresso. E às vezes as pessoas reclamam, falam, mas isso é necessário. E como, para eu terminar, e como o doutor Antônio fala, né, somos fadados à evolução. E, por sermos fadados à evolução, ele coloca que a Casa dos Tarefeiros é uma casa de conscientização. E, às vezes, essa conscientização dói, às vezes, essa conscientização nos cobra, a nossa consciência cobra. Por quê? Porque a partir do momento que você tem a consciência, você entende, você fala, poxa, eu poderia ter feito diferente, poderia ter feito melhor. Mas, lembre-se, você pode fazer melhor. Então, mude daqui para frente. Não deu para fazer lá atrás? Mude daqui para frente. É isso que nós passamos aí para vocês. Ok? Fabinho, ó, é isso, turma. É isso. Abraço. É isso aí, olha. E é sempre tempo de se rever e de se mudar, de se transformar, evoluir. Às vezes, as experiências que nós não buscamos, que nós chamamos de desafios, elas nos forçam a refletir sobre os nossos valores, sobre as prioridades, sobre os objetivos de vida, e isso pode, com certeza, ajudar a nós nos conhecermos, a vivermos de maneira mais autêntica e alinhada com Deus, com o plano espiritual, e principalmente com o que você realmente é, com o que nós realmente somos em essência, naquela imagem e semelhança de um Deus que é bom. Então, que você reflita, se supere, encontre a sua força por meio da espiritualidade, por meio da tua fé, no plano espiritual, em Deus e em você, e bola para frente, que é tempo de crescer. E a gente aproveita para lembrar que a Casa dos Tarefeiros está fazendo a campanha para auxiliar o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, se você vai à Casa dos Tarefeiros, se você quiser colaborar, roupas em bom estado, sapatos, poderão ser doados lá, que nós vamos providenciar junto às entidades a forma de chegar até o Rio Grande do Sul, tá bom? Então, muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Abraço. Tchau, tchau.